Bem, como eu já estava falando, né, nosso vídeo ele segue, né, ele vai dar aí seguimento com a nossa correção, né, do nosso caso clínico de verruga plantar. Veja que eu dei esse caso para que vocês lessem direitinho, entendessem, interpretassem e respondessem 3 perguntas sobre esse caso, tá? Então, dentro desse caso clínico, pergunto um pouquinho sobre o paciente, né, para que vocês relatassem. Eu não sei se na hora lá que vocês estavam lendo, vocês conseguiram perceber. Lá não foi informado se era feminino ou masculino, né? Falou paciente. Mas no desenrolar da história ali, né, de como foi relatado ali o caso, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas se trata de uma mulher. Geralmente, os casos de HPV, né, eles se manifestam de uma forma bem mais agressiva nas mulheres. Então, as mulheres, elas sentem muito mais os efeitos, né, do vírus do que os homens, né? Muitas vezes os homens têm o vírus fica incubado ali no seu organismo e eles não sentem tanto prejuízo, tantos efeitos como as mulheres, né? Então, no caso aí das mulheres aí, esse vírus ele age de uma maneira bem mais agressiva. E a gente pode até fazer uma comparação, um link com o que a gente está aí agora vendo, que é esse caso aí do coronavírus, né? Se vocês observarem bem, muitos que têm perdido a vida são homens, né? São do sexo feminino. Então a gente não sabe como é ainda assim, como é que esse vírus age no organismo do homem, né? Ou às vezes também o homem, por já estar muitas vezes mais fragilizado, ou por ter um sistema imunológico mais, né, debilitado ali, ele tem mais problemas com respeito à questão de vírus, né? Então aí, dentro do caso, a gente pediu, né, que se falasse, então lá era um paciente, né, sempre fala paciente, em média de 40 anos, que foi o que foi relatado, né, no caso, que eu pedi para que vocês colocassem idade e tal, né? Então, um paciente de 40 anos, né, que foi acompanhado por uma ginecologista. Então, não pode ser homem, né? Então, aí a gente já descarta a ideia de ser masculino, né? Porque quando fala que foi acompanhado por ginecologista, aí a gente já sabe logo, não, então foi uma mulher. Então, essa paciente aqui se trata de uma mulher, né? Foi acompanhada por uma ginecologista que viu ali uma verruga anal e genital. Então, geralmente, quando se vê verrugas tanto na parte da vagina, né, que é ali na parte da lateral dos grandes lábios ou até mesmo na lateral das pernas, já é um sinal vermelho, né? Principalmente para o profissional aí da saúde, para o profissional de estética, né, que às vezes mexe com massagem, né, com outras coisas também, com depilação, que vê uma verruga, ele tem que sim avisar, né, esse cliente, esse paciente sobre essa situação, tá? Então não é só ver, tá, eu vi uma verruguinha, que muitas vezes já pode ser aí um HPV, já pode estar aí avançado e a pessoa nem ela mesmo vê. Ela tá ali às vezes tomando banho e tal, e não tem aí esse cuidado de estar aí, né, se olhando de forma mais detalhada. E aí, essa pessoa, além de ter esse paciente, essa mulher, além de ter essa verruga anal genital, ela se queixava muito de dores nos pés, né? Na planta ali dos pés, por uma longa data. Então, olha só, ela se queixava da dor por uma longa data. Mas aí, por exemplo, um paciente chega para você, se queixa de uma dor por uma longa data, já é para ficar com o sinal vermelho aceso, né? E aí, ela se queixou e falou que saiu na palma das mãos e também na planta dos pés, né? Alguns tipo caroços, né? Foi o que ela relatou. Como a cliente, a paciente, ela não sabia muito bem, então ela não sabia aí detalhar como é que eram esses caroços, se tinha erupção ou se não, se tinha pontos ou não. Então, o que ela sabia era que tinha dor. Então,
já acende aí uma luz sobre isso. Dor na planta dos pés quando anda? Será que o calo provoca isso? Né? Foi o que eu coloquei para vocês, né? Que eu queria que vocês se indagassem sobre isso. O que será que é cravo, verruga? Só que não precisou muito vocês se indagarem, porque o próprio caso já vem falando aí que é uma verruga, né? E aí, no próprio estudo de caso, essa própria cliente, essa mulher, ela relatou que ela já tinha feito uso, né, de creme de ureia, né, e de ácido salicílico também. Então veja que o que eu falei anteriormente sobre o ácido, sobre colocar o ácido para resolver ali aparentemente um problema externo, sem resolver algo interno, não adianta, né? Tudo que nós estamos falando aqui precisa resolver os problemas internos. Não adianta a gente só querer que se resolva aí o externo. Às vezes a gente observa, quando eu atendo, eu vejo mesmo que as pacientes, os clientes, eles estão muito preocupados muito com estética. Ah, mas vai ficar feio. Ah, isso aqui do lado de fora, não sei o quê. A gente tem que visar saúde em primeiro lugar e segundo, estética. A gente não quer aqui só fazer um paliativo para melhorar naquela hora e pronto, tchau, não. A gente quer realmente ajudar, encaminhar esse paciente para que ele tenha uma melhora e uma qualidade de vida. Gente, pense, nós somos mulheres, né? A nossa sala aí é composta de 6 mulheres. Se coloca no lugar dessa mulher aí, desse caso que eu coloquei para vocês. Imagine, né? Essa mulher, ela saiu esses calos aí em áreas realmente pra gente muito sensível, né? A virilha é algo muito sensível, o ânus muito sensível, planta dos pés, imagine que a gente fica em pé, tudo ali, o atrito total na planta dos pés. Então imagine como foi sofrido para essa mulher conviver com aquilo ali, né? Mas aí o estudo se resume a isso. E aí, sobre as lesões que eu pedi lá para vocês, então mostra que eram lesões agrupadas, né, na planta ali dos pés esquerdo, né, do paciente. Veja que ela não apresentava essas lesões tanto no pé direito como no pé esquerdo, não. Observe lá no estudo de caso que eu mandei para vocês que essas lesões de verruga, ela se localizou mais de um ponto, que foi no caso aí na parte do pé esquerdo dela, né, dessa paciente. Então, ela ficou situada mais nessa parte aí, nessa parte esquerda do pé, porque às vezes até isso é importante a gente observar, né, em que lado tá, né, o realmente aí agrupado. E neste caso, né, ela teve aí mais no pé esquerdo, né? E aí a pele em volta cresceu, né? Voltando aqui, ficou lesões agrupadas na planta dos pés esquerdo dessa paciente, com aspecto de crescimento para dentro da pele. Se vocês olharem lá na foto que eu mandei para vocês no material, vocês observem que a verruga ela tem como se fosse uma coroa, né? Então sai assim para fora, né? Assim uns pontos, fica na verdade é a pele mais os pontos de sangue, né? Uns pontinhos pretos. E neste caso aqui, às vezes até para algum profissional ou muitos profissionais pode ficar difícil identificar, porque neste caso aqui ficou muito semelhante a um calo. Então por isso que muitas pessoas às vezes confundem o calo da verruga ou calo com núcleo da verruga. Então a gente precisa muito saber identificar muito bem o que é um e o que é outro. Gente, o calo, ele não dói.
O calo, ele só vai doer quando ele for um calo com núcleo. Por que um calo com núcleo? Porque o calo com núcleo, ele já envolveu ali toda a parte nervosa. Então, por isso que ele vai doer, né? Fora isso, calo não dói. Calo é queratina, é excesso de pele. Então, se tá doendo, e se não é um calo com núcleo, se não tem aquela bolinha, aquele pontinho amarelo ali na ponta do calo, não é calo, é verruga. Mas para que a gente tenha certeza disso, a gente precisa estudar, ser sondadores, né? Não ficar só na margem, mergulhar no conhecimento. E veja aí que essa lesão que essa mulher apresentava, ela crescia dentro da pele, circundadas por epitélio cornificado sem sinais flagísticos, ou seja, então eram círculos, né, que estavam ali situados na parte plantar dos pés dessa cliente e no lado esquerdo do pé dessa cliente, né, no lado esquerdo do pé dessa cliente. E aí foi até mostrado, não sei se vocês observaram bem lá, que foi mostrada essa lesão com a lente de aumento, para vocês observarem que eram lesões em pontos diferenciados do pé, ou seja, não era tudo muito junto não, né? No mesmo pé, porém em áreas, em pontos diferentes ali da planta dos pés, né? E aí foi usado o quê? Foi usado teia 6CH para que essa cliente aí tivesse uma melhora, né? E aí continuou observando. Veja que foi usado esse medicamento para que ela pudesse ter uma melhora. O nome, né? Teia. Eu nunca ouvi falar nesse medicamento, mas depois vocês também podem dar uma pesquisada sobre ele, sobre o efeito dele. Veja que nós não passamos medicamentos, então nós não trabalhamos com medicamento. Então, se ela foi no consultório da ginecologista, a ginecologista ouviu ela, né? Ouviu tudo que ela falou, que ela já tinha usado ácido, né? Que ela já sentia esse incômodo, que também vinha, né, aparecendo nos pés. Então, iria aí adiantar a ginecologista passar novamente o ácido? Não. Isso é uma perca de tempo, né? Mais uma perca de tempo, né? Porque se a cliente já falou que já usou sem êxito, então para que novamente passar a mesma coisa sem êxito, sem que vá resolver? Então é por isso que nós temos que ser ouvintes e prestar muita atenção no que nossos clientes estão falando para a gente. Não é só ouvir, é ouvir com atenção, é ouvir e agir corretamente. Então chega para mim, uma paciente, uma cliente, fala que tem verruga. Eu vejo que ela tem a verruga nos pés. Ela me relata que também tem verruga na parte genital, na parte anal. Eu vou logo falar para ela, ou encaminhar ela para um ginecologista, um outro profissional médico, um dermatologista que possa ir ajudar ela. Nem o dermatologista vai poder, né, assim, de forma específica analisar, né, nessa parte íntima, mas o ginecologista ele vai sim poder olhar e ver o que é. Então observa que nós temos que ser sondadores, né? E lá eu pergunto também quais são os tipos, né? Quantos tipos tem de verruga? Eu observei que muitas colocaram lá que existe 100 tipos de verrugas. Correto. O total realmente é mais ou menos uns 100 tipos aí que existe. Porém, né, aqui a manifestação que aparece verruga, né? Somente são 60, né? Que onde o vírus, né, ele se manifesta por meio de verruga, né? A atuação do vírus é por meio de verrugas. Então, quem não colocou aí depois lá na atividade pode aí acrescentar esse ponto aí, tá certo? Pode dar aí, pode acrescentar, né? Da forma que achar. E aí,
Eu não sei se vocês observaram, e ela relatou que as verrugas dela é na planta dos pés. Então, por ser na planta dos pés e por ser uma área que geralmente nós sofremos muito, né? Por ser uma área de atrito constante, por ser uma área que suporta todo o peso dos nossos pés, né? Que é os pesos dos nossos pés, não, o peso do nosso corpo, né? Os pés sustenta todo o peso do nosso corpo. Então, por ser uma área que sustenta todo o peso do nosso corpo, certamente, imagine aí, se essa mulher aí de 40 anos estava com sobrepeso, ela lógico ia sentir muita dor nessa região aí, né, dos pés. Então, por isso que a gente precisa aí ter muita atenção, né, prestar muita atenção nesses detalhes aí, tá? E como eu já falei anteriormente, os piores efeitos aí é para as mulheres. Então, assim, a pior manifestação é para as mulheres do vírus. Então, foi isso que eu pedi aí para que vocês fizessem, né? Para que vocês olhassem. Vê-se a questão da idade, os tipos, né? Os tipos, a manifestação do vírus, né? Que ele pode se manifestar de várias maneiras, mas em forma de verruga, né? Só existe 60 tipos, né? De HPV que se manifesta em tipo de verruga. Uma paciente feminina com 40 anos, com quadro, né, de pontos que aparentemente parecia calosidade, mas não era, na planta dos pés. Então foram alguns detalhes sobre o estudo de caso que também fez que a gente tivesse uma visão maior. Vocês observaram que ela usou ácido sem sucesso, né? E que a ginecologista fez um tratamento com medicamento, que aí sim essa paciente começou a apresentar uma melhora. Veja que, em muitos casos, somente passar algo não vai resolver. Precisa também ser feito um tratamento interno. Na verdade, na maioria dos casos é necessário se fazer um tratamento interno, né? Se usar algum medicamento, fazer algo a mais, não só passar. Então não fique aí vocês achando e querendo coisa rápida e fácil, porque na podologia em área nenhuma existe, tá? E aí esse caso foi bom para que vocês também percebessem que tem caso que volta. Lembra do que eu falei lá no outro vídeo? Às vezes a pessoa trata aqui a verruga, com pouco tempo ela nasce em outro lugar, porque aquilo ali é vírus. Então tem que ser tratado a causa do vírus. Então, se vem para mim um paciente que eu não vou resolver, porque eu sei que é vírus, não adianta, eu vou passar esse para pegar o dinheiro. É muito mais, é preferível e é honesto e é leal com o cliente. Você orientar ele, olha só, eu tô olhando aqui, tô vendo que tem uns pontinhos pretos. Então aqui, pelo que eu estudei, pelo que eu já analisei, isso aqui é um cravo, é uma verruga. Então não é algo que a gente consegue somente resolver e tratar aqui no espaço. Então você precisa de um suporte médico para que você possa ser medicada de maneira correta. Olha como fica bonito. Olha como fica seguro. E aí também a cliente percebe, poxa vida, fulano realmente é profissional. Ela não quis só meu dinheiro. Ela não quis pegar meu dinheiro e tchau para mim, né? Ela realmente me passou, olha que interessante, ela me orientou sobre aquilo ali, né? Ela me encaminhou para um profissional. E nós, da área de podologia, a gente pode encaminhar, gente, né? Tanto nós podemos encaminhar, como os de lá encaminham para a gente também. Porque dermatologista, ele não trata onicocriptose, ele não vai tratar nenhuma patologia, né? Ele vai tratar os fatores internos. Externos não. Ele não vai desbastar, fazer nada ali. Ele vai olhar com a lupa, muitos e agora com essa pandemia, muito de longe. Então assim, eles não tratam, quem trata somos nós. Então nós trabalhamos em parceria, nós mandamos para eles e eles mandam para nós também, né? E assim sucessivamente,
Mas para que haja essa sintonia, nós temos também que entender o que eu estou mandando para ele. Será que esse caso é para resolver lá mesmo? No caso dessa mulher mesmo aqui, que apresentou esse problema, né? Veja que onde é que o dermatologista entra aí? Ele poderia olhar, analisar ali a planta dos pés e poderia até achar que era um calo. Falar, não, aqui tem vários pontos de calo ou vários pontos de cravo. Poderia falar isso. Mas veja que quando a paciente relatou que apresentava na parte anal e na parte da virilha, a ginecologista isso aqui pode ser um vírus, isso aqui pode ser um HPV. Então veja que nós como profissionais temos que ter esse olhar clínico, temos que também ser sondadores do conhecimento, temos que procurar orientar nossos pacientes e nossos clientes da melhor forma. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso, espero que vocês realmente tenham lido esse caso de maneira assim, bem cuidadosa. Espero que vocês também tenham lido lá falando sobre o ácido salicílico, sobre as causas dele na pele, como ele é perigoso, como a gente precisa ter cuidado, precisa ter atenção, não usar de forma indiscriminada, achando que a gente não tem compromisso com ninguém, que nós temos. A partir do momento que entrou no nosso espaço, nós somos responsáveis. Ali vai falar, fulano é ruim, fez isso, isso e isso. E ali nós vamos ficar manchados. Nosso trabalho é de boca a boca. A pessoa fez, gostou, indicou, outro fez, gostou, indicou, e é assim. E nós sobrevivemos de indicação. Nós vivemos por indicação. E nosso trabalho existe por indicação. Então não adianta querer achar que nós vamos fazer meia boca, fazer qualquer trabalho, que as pessoas vão gostar, ficar felizes da vida, não. Então se a gente puder resolver, solucionar aquele problema de forma definitiva, aí sim, no know-how de aceitação, nós vamos ficar ó, com QI lá em cima. Porque as pessoas vão ver que nós não somos meia boca, nós não somos profissional mais ou menos, que somos realmente bons e que realmente estudamos para fazer o que nós fazemos com amor, tá? Cansei. Ainda dando continuidade, agora nós vamos adentrar em um outro assunto. Esse assunto é curtinho, porém, ele também se trata de uma patologia, porque tudo que não é normal é anormal. E o que é anormal dentro da podologia é patologia, tá? Então, até aqui nós já estudamos sobre onicogrifose, né? Que vimos ali aquele aspecto grosso de chifre das unhas, que as unhas ficam bem grossas, né? Muito associada a problemas circulatórios, traumas, enfim. Falamos sobre a psoríase, que é uma doença que não é contagiosa, né? E que está muito ligado com problema emocional, como estresse, fatores como obesidade, tabagismo, cigarro, entre outros, né? Falamos aí sobre a psoríase. Falamos também sobre agora, por último, verruga, né? Que é causada por um vírus, que é o HPV, e que na sua forma, né, na sua manifestação por meio de verrugas, existe 60 tipos, né? Onde elas se manifestam por meio de verruga. Então também nós aprendemos sobre isso. Um outro assunto que agora nós vamos falar é sobre a onicoatrofia. Esse assunto, essa matéria está lá disponível na atividade de vocês, lá no portal vai estar lá. Também uma atividade para que vocês possam fazer sobre esse assunto, tá bom? Sobre onicoatrofia. O que vem a ser a onicoatrofia, né? A onicoatrofia, gente, é o nome já está dizendo. Onico é o que vem de unha, né? Atrofia, ou seja, a atrofia da lâmina. O que é isso, Pro? O que é isso? Eu não sei se vocês já viram ou perceberam. Algumas pessoas nascem sem unha. Essas pessoas podem ser bebês, recém-nascidos, pessoas de idade ou não.
Tanto que lá no grupo de vocês eu coloquei um caso, coloquei uma foto também sobre esse assunto sobre essa aula de hoje, né, que vai estar sendo postada para vocês na segunda-feira, dia 7. E aí eu coloquei no grupo para vocês que vocês analisassem. Eu peguei um caso de uma senhora que tem 74 anos. Essa senhora, ela vem relatando que no primeiro arteiro, né, ali do lado esquerdo, ela nunca teve unha, ela nunca teve lâmina, e que ela não se lembra se ela sofreu um trauma, se ela já nasceu ou não sem a lâmina, que ela não se recorda, que também ela nunca nem prestou atenção. E aí eu mandei a foto lá para vocês, depois eu quero que vocês deem uma olhadinha. Então, assim, aparentemente ela não apresenta nenhuma patologia nas outras lâminas. Mas ela tem a falta dessa unha aí, no último dedinho lá, no primeiro arteiro do pé do lado esquerdo. Então, assim, o que eu achei mais interessante é que muitas pessoas, né, às vezes até no próprio convívio nosso, tem a onicoatrofia, porque às vezes não tem essa lâminazinha, né, lá no último dedinho. E por ser último, o povo esquece, né? O povo nem vê, nem lembra. Ó, deixa lá, é o último mesmo, deixa esse dedinho lá. E aí, o que acontece? Não olha. Mas a gente tem que ter a lâmina, sim, em todos os 5 metatarsos, em todos os 5 dedos, em todas as 5 falanges. Então, não é... Gente, a lâmina serve para proteger o leito da unha. Entendeu? Então, às vezes a pessoa fala, nem liguei porque estava lá no último dedinho, né? Mas nós, como profissionais, a gente tem que analisar, porque a gente sabe que isso aí já é uma patologia, que é uma onicoatrofia, ou seja, uma atrofia aí da lâmina, ou seja, a lâmina não nasceu. Então, quando a gente fala onicoatrofia, é uma atrofia da lâmina. Oni é lâmina. Trofia vem o quê? De Então, onico, tudo relacionado à unha. Atrofia se refere ao quê? Atrofia, ou algo atrofiado. Então, quando nós falamos de onicoatrofia, nós estamos nada mais, nada menos falando do quê? Da atrofia da lâmina. E aí, como se dá essa atrofia? De várias formas. Então, essa lâmina ela pode não nascer. Essa lâmina ela pode nascer, ficar pela metade. Ou essa lâmina ela pode ficar... sair só um pouco ali da matriz. Então ela tem várias vertentes aí, várias formas aí da gente ver essa onicoatrofia. Uma unha que não avança, né? As pessoas às vezes têm, poxa, minha unha não cresce. Anos e anos e anos e anos ali, a minha unha desse jeito. Então, e pode acontecer, né? Por algum problema, algum distúrbio, algum trauma, né? Que pode ali ter afetado ali, né, aquela matriz da unha, que a matriz é da onde nasce a unha. Então, se tiver algo que afetou a matriz, que é da onde nasce a unha, então aí, consequentemente, a pessoa vai ter aí o problema, né, dessa unha que não vai nascer, não vai sair, tá certo? E aí, muitos perguntam, será que é só pessoas de mais idade que pode sair essa onicoatrofia? Não. Então, crianças, né, podem nascer com onicoatrofia, ou seja, tem crianças, gente, que nascem sem unha nenhuma, com onicoatrofia, ou seja, ela, dos 10 dedos, ela não tem lâmina em nenhum. E tem casos também de crianças, né, que ao nascer apresentam a onicoatrofia nas 20 lâminas, ou seja, tanto nas lâminas das mãos como nas dos pés. Ou seja, não nasce lâmina. Tá certo? Então falamos sobre a causa, né? Desse problema, né? Quando a unha está atrofiada, o que a gente vai ver? Ela vai perder o aspecto dela de natural, o aspecto de saudável, né? Aquele aspecto rosado, né? Que tá ali realmente acontecendo ali, né? A circulação sanguínea, a troca de nutrientes ali.
Então a unha ela vai perder esse aspecto de vitalidade, né? Esse aspecto de saúde, né? E aí é um quadro, gente, irreversível. Então, assim, de tudo que nós já falamos aqui, né? De todos os problemas que a gente mencionou aqui, a gente sempre veio falando aí que, né? Que os casos têm realmente solução, né? Que tem tratamento, que a pessoa pode buscar o tratamento, né? Pode buscar ajuda médica, mas nesse caso específico, não. Esse caso aqui, mesmo que a pessoa ela procure uma ajuda médica, mesmo que o médico faça uma análise, um estudo, né, um exame clínico sobre as causas desse problema, dessa patologia, ele não vai conseguir reverter o quadro de atrofia dessa lâmina. Então, diferente das lâminas, diferente dos músculos, né, que nossos músculos, eles muitas vezes se recompõem e eles conseguem se regenerar, as lâminas não. Então, uma vez que a pessoa ela tem a onicoatrofia, aquela unha não vai nascer mais. Vocês podem perceber aí, se vocês não têm um parente ou alguém próximo que não tem a lâmina no último dedinho, ou no primeiro, né? Vocês podem olhar lá, se vocês vão ver. Muitos não tem a lâmina no hálux, que é no dedo principal. Outras não tem no quarto e no terceiro metatarso. Então, vocês dão uma olhadinha que vocês vão ver que existem vários casos diferentes. Quando eu estava estudando sobre esse assunto, eu já tinha visto que muitas pessoas tinham a onicoatrofia no hálux. Mas aí depois eu fui pensar, eu fui puxar na minha mente pessoas que eu já tinha atendido que não tinha a lâmina no primeiro ali, dedinho, né? Dos metatarsos. E aí eu falei, poxa, então essas pessoas têm a onicoatrofia, que é o que a atrofia da lâmina. E assim, tão perto da gente, e às vezes a gente pode passar isso aí, que é um conhecimento, que é uma informação, tá? Para as pessoas. A pessoa pode ter apenas uma única unha atrofiada, né? Como eu falei, ou no hálux, ou no terceiro, quarto metatarso, ou até no segundo metatarso, ou no primeiro metatarso, como ela pode, que nós falamos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Nós falamos assim, né? Por isso que eu tô falando aqui primeiro, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Ela pode apresentar no primeiro, no quinto, que vem a ser aí o hálux, né? Comprometimento aqui de atrofia na parte aqui do hálux, né? Essa lâmina não vai nascer. Ou ela pode apresentar aqui no quarto, terceiro, metatarso, tá? Segundo e primeiro, que geralmente é muito comum a gente ver as pessoas aqui, nesse último dedinho aí, não apresentarem unha, não apresentarem lâmina. Então é muito comum a gente ver, a gente observar, tá? Como eu já falei, pode acontecer aí tanto em crianças como em adultos, né? E aí a gente precisa estar atento, né, de fato, a essa situação. O tratamento. Então, como sabemos, existem vários tipos de problema de saúde que pode gerar a onicoatrofia. Eu não sei se sempre eu falo com vocês e vou aí repetindo novamente, né? Que tudo que as nossas unhas é reflexo do que está passando de forma interna. Então, nossas unhas é um espelho do que acontece internamente. Não só nossas unhas, como nossos cabelos, nossa pele. Então, se a gente se alimenta bem, se a gente cuida da saúde, se a gente bebe água, o reflexo vai estar externo. E se não, também vai estar também de forma negativa, cabelo caindo, né? A pele ressecada, sem brilho, sem maciez, né? As unhas ásperas e quebradiças. Então a gente também vai ter aí um efeito externo. E aí é onde nós precisamos estar bem atentos a todos esses aspectos e todas essas características. E por isso que eu coloquei lá no início,
para que vocês fizessem uma pesquisa, né, um trabalho em dupla, falando, né, sobre as causas, como as doenças elas vêm aí impactando nas unhas. Aqui também não é diferente, né? Então, às vezes a pessoa tem algum problema, né, de saúde que pode sim levar ao surgimento, né, da onicoatrofia, ou, como eu falei anteriormente, essa pessoa ela já pode até nascer com todas essas lâminas aí atrofiadas, que também pode estar ligada a algum problema, algum problema aí de saúde. Sendo assim, só o médico, gente, ele vai estar habilitado para fazer a sondagem. Quando a gente fala sondagem, o que é? O que é isso? O médico ele vai investigar, ele vai realmente ver o que está causando aquilo ali, o que provocou aquilo ali, o que ocasionou de fato aquele problema, né? E por mais que ele não vá lhe dar uma solução de uma nova unha, né, de uma nova lâmina, que foi como nós falamos aqui, não é um caso reversível, é um caso irreversível, ou seja, não tem volta, não tem retorno, não tem solução. Então, como nós vimos que é um caso assim, que não tem jeito mesmo, não vai nascer de novo, mas pelo menos aquele médico ali, ele vai sondar, vai falar, olha, dona Maria, tá assim por causa disso, tá assim, né? Pode ser por conta desse problema que a senhora teve de saúde. Então ele vai ali detalhar melhor para que até esse cliente possa entender. Porque eu não sei, mas eu falei para vocês, né? Do primeiro exemplo que eu citei, a pessoa nem sabia se tinha nascido, como é que tinha acontecido. Então, assim, até para digno de informação mesmo, título de informação, a pessoa entender o que acontece, por que ela tá sem aquela lâmina, né? Porque como a gente sabe, gente, a lâmina ela protege o leito. Então imagine aí a pessoa sem a lâmina, ou seja, né, bate as coisas, ela vai sentir dor, ela vai sentir uma fragilidade maior, porque o leito da unha ela é mais fininha, né? Tem uma sensibilidade maior, porque justamente a lâmina está acima. Então a lâmina, por ser grossa e rígida, vai proteger o leito. E essa pessoa sem ter isso aí, como é que faz? Qual seria aí a proposta a se fazer neste caso, né? O que poderia aí se fazer então, né? E aí a gente vê, o médico que ele vai ver a raiz do problema. Aí ele vai sondar, vai ver se a pessoa machucou a matriz, vai ver de fato o que aconteceu com essa pessoa, né? Para poder fazer aí um tratamento. A onicoatrofia, gente, não é uma patologia que se trata de forma isolada, né? Então não existe nenhum tratamento disponível no momento. Então tudo que eu já li, tudo que eu já pesquisei, não existe assim nenhum tratamento específico para isso usado no momento. Não existe, tá? Então aí a gente precisa realmente entender isso. E muitos profissionais, né, buscando uma melhora, né, buscando aí muitas vezes ajudar, né, o cliente, né, a ter uma qualidade de vida, né, a não sofrer tanto com essa questão da estética, porque, por exemplo, para as mulheres a questão da estética é muito importante, né? Imagine uma mulher ficar sem unha, ou ficar sem todas as unhas. Então aí é algo bem complicado e para a mulher mexe muito com o ego dela, né? Ficar sem unha, né? E aí muitos profissionais pensando nisso, pensando nessa condição aí de estética, né? De fazer algo que realmente fique legal, que dê aí uma sensação de que a pessoa tem a unha, muitos fazem um alongamento, né? Fazem um alongamento em gel, que é uma alternativa. Só né, que as pessoas ou fazem a colocação, né, da própria unha, né, que a gente chama de chips, né, os chips, né, a pessoa pode usar essa chips ou pode usar até a unha mesmo, acrílica, né, que só passa a cola, encaixa, ou a pessoa o profissional pode fazer a moldagem dessa lâmina em gel, que é menos agressiva, né. Então, o que tem que se pensar? Que o método menos agressivo possível,
né? Um método menos agressivo possível, ou seja, fazer uma coisa que não vá agredir tanto essa lâmina, né? Pensar em algo que não vá agredir tanto essa lâmina, né? Por quê, gente? Porque a pessoa ali só tá com uma pelezinha e é uma pele fina. Então tem que se ter cuidado ao limpar ao redor, porque ela não vai ter essas, muitas vezes, muitos não tem nem essas pregas periungueais muito definidas, muito pré-marcadas, porque não tem a lâmina, né? Então a lâmina em si, ela ajuda até na formação dessas pregas periungueais. Então o pessoal que trabalha com essa questão aí de unhas em gel, unha moldada, tem que ter um máximo de cuidado, né? Ver como é que está sendo feito, como é que está sendo moldado, né? Na remoção, geralmente, né? Às vezes o paciente vem com o tempo fazer aquela remoção, como é que está sendo feita ali aquela remoção, se está sendo feita uma remoção certa, né? Então tudo isso aí tem que ser analisado, tem que ser levado aí em conta para que possa aí não causar aí um sofrimento para aquele paciente, para aquele cliente. E ver um método, gente, menos agressivo possível. Então, não vão procurar um método né, que vai ali usar muita cola, que vai agredir muito, porque aquela área ali já é sensibilizada, já é fragilizada. Então, tem que usar um método que a pessoa não sente tanto, não agride tanto. O gato quer participar da aula. Então, vai usar um método ali que não seja tão agressivo, né? Então, a gente precisa ter aí esse cuidado, ter essa atenção, né? Para que a gente possa ajudar nossos clientes e nossos pacientes da melhor forma. Falando sobre a nossa atividade, eu vou colocar lá uma atividade para vocês observarem, né? Onde foi que teve aí a atrofia, né? Para vocês relatarem sobre isso, né? Sobre a onicoatrofia. E aí sim, sempre eu vou estar colocando, gente, casos no grupo, né? Fotos, para que vocês vejam, para que vocês analisem, porque é uma maneira da gente estar estudando, é uma maneira da gente estar aprendendo, é uma maneira da gente estar reciclando, né? Nosso conhecimento como profissional e sempre pesquisando. Às vezes, gente, eu observo, tem coisas, tem patologia que tá assim tão no nosso dia a dia, e a gente vê tanto e às vezes a gente nem, tem aquele up para perceber, poxa vida, nunca percebi que essa mulher não tinha essa unha, eu nunca vi isso, olha, isso aí é uma patologia. Então, comecem a associar o problema com o que vocês estão estudando. Quando a gente faz a associação, a gente começa a memorizar mais. Olha, eu lembro que eu vi isso na matéria falando sobre isso, olha que interessante, realmente é o que acontece aqui com essa cliente. Ela realmente não tem essa lâmina, né? Quanto tempo? E aí fazer a sondagem com o cliente, vem cá, quanto tempo a senhora não tem? Tem muito tempo que a senhora não tem essa lâmina? Né? Ser investigador, né? Ser realmente profissionais que sondam, que busque o conhecimento, que queira ajudar, né? Também aí o cliente de vocês, né? Para que ele possa ter o máximo conhecimento possível, tá certo? E aí eu sempre uso o grupo para a gente articular conhecimento. Então, eu sempre falo que os meios de comunicação é para que a gente possa aprender mais, né? Então, vamos usar esses meios para a gente aprender mais, para a gente articular conhecimento. Sempre que eu colocar alguma coisa lá, é para estudar, é algo sério, não é brincadeira, não é resenha. Então, preste bem atenção, leiam, né? Tire um tempo para isso. Porque às vezes o pessoal fala, eu tô sem tempo. Gente, nós todos, todo mundo tá sem tempo. Porque a gente tá na quarentena, mas as coisas não parou. A gente precisa cuidar de casa, cuidar de menina, é gato querendo entrar aqui pela janela, é menino chorando, Então assim, a gente também tem muitas coisas para fazer. Tem um trabalho que a gente tem que estudar para passar a matéria para vocês, tem que corrigir prova, tem que corrigir tarefa, né? As atividades de vocês. Tem tarefa de menino de escola,
né? E a gente fica naquela correria, fica desorientada. Mas assim, se a gente não tirar um tempo, a gente não faz, né? Fica tudo aí por fazer. E assim, se vocês estivessem na escola, vocês iam ter que parar aquele momento ali para ter a aula. Então assim, vamos nos policiar com respeito a isso. Olha, hoje é dia de aula. Então eu vou aqui na minha casa reservar esse dia também para minha aula. Para me estudar, para me ler, para me ver os assuntos, para me ver as aulas de quem é, das professoras que é, para me ver se no grupo tem alguma coisa, se lá, né, as professoras passou algum caso, algum estudo de caso, como é que eu posso pensar sobre esse estudo de caso, né? Será que é algum caso que eu até já vi na minha casa, meus parentes, ou não? Então é começar a ter esse pensamento para que os conteúdos possam ficar fresco na mente de vocês, né? Para que vocês possam assim ter essa facilidade, possam, né, fazer um atendimento de forma correta, que possam também fazer uma abrangência aí de forma correta e possam ajudar aí os clientes de vocês, que é o que a gente quer. O objetivo nosso é esse, tá bom? Meninas, fiquem com Deus. Nós não estamos perto, mas estamos sim. Eu gosto muito de falar com vocês pela videoaula também. Pela videoaula, não, pelo Meet, né? O Google Meet. Porque quando eu falo com vocês pelo Meet, é como se eu estivesse vendo vocês ali na sala. Então isso para mim é muito bom. Então eu faço questão que vocês também façam um esforço para assistirem as nossas discussões, que sempre está ficando, né, na segunda-feira, às 10 horas da manhã. A gente sempre está fazendo aí essas discussões. Então eu quero que vocês falem, que vocês participam. O Google Meet, às vezes a gente tem um tempo limitado, porque eu estava vendo sobre isso, eles vão expandir um pouco agora no final de setembro. Então, assim, às vezes a gente está falando, cai. Se cair, eu vou mandar um outro link e aí a gente continua conversando, tá? Então, pessoal, fique atento ao horário. Geralmente eu vou entrar às 10 horas, é o horário que eu entro, tá? Que é um horário que o pessoal já acordou e tal, né? Já cuidou de menino, já deu café, já, né? Já adiantou aí o pessoal que tem filho e tal, né? E tem as coisas para cuidar. Quem não puder, não tem problema, tá, gente? Não precisa ficar preocupado. Eu sei que aí tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas da área de saúde, né, que são enfermeiros, que não podem estar realmente participante aí desse momento nosso que a gente está tendo, né? Toda segunda-feira, nosso momento de bate-papo, de discussão sobre os casos que eu coloquei na semana aí no grupo. Mas não tem problema. O que vale é a intenção, é o esforço de vocês, é as atividades que vocês sempre me entregam na data, tá? Só lembrando que quem ainda não me entregou, entreguem a atividade de verruga, porque sempre eu estou dando um prazo de 8 dias e todas essas atividades valem ponto, tá certo? Então fiquem atentas a esses prazos, essas datas, para que não possa virar uma bola de neve e aí depois vocês não dão conta de responder tanta coisa, né? E lembrando que no finalzinho, né, de setembro nós vamos ter aí nossa prova, né, para poder fechar e selar a nossa disciplina. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a data, eu vou até ver com o Flávio. O Flávio não, o Flávio até já me passou aí o cronograma, mas eu vou olhar para me falar com vocês. Mais ou menos para vocês começar já a estudar para a nossa provinha, tá? Certamente a prova vai ter o mesmo perfil que tem, né, em todas as unidades, com todas as professoras, né, que é aquela prova que fica ali disponível para vocês, né, para que vocês possam responder. Vocês não podem fechar a prova e vocês têm um tempo para responder. Por isso precisam estar, né, saber ter aí o conhecimento, né, para que possam responder essa prova de maneira correta, né, e aí possam ficar com a média, né? Porque o que a gente faz? A gente junta todas as atividades de vocês e divide por 4, né? E a nota da prova também. Então, assim, às vezes a pessoa, minha média ficou baixa. Gente, não preocupe com número, preocupe com conhecimento. A média é consequência do estudo, do que você realmente sabe, do que você realmente conhece, tá? Então não fique ansioso demais com nota. Eu não alcancei. Porque às vezes o mérito do aluno foi muito maior do que a nota, né? No decorrer das aulas ele foi participativo, né? No quesito de entregar em dia, no quesito de participar também dos vídeos,
no quesito de colocar alguma coisa aqui para a gente poder discutir. Então ele foi muito mais participativo, às vezes faltam poucos décimos ali, a gente arredonda. Mas eu não posso fazer uma coisa por um aluno que também, né, não faz por onde, não busca, não corre atrás. Então assim, não se preocupe, porque a nota é consequência. O que eu quero é que realmente vocês aprendam e que carregue para vocês o resto da vida esse conhecimento. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Fique com Deus. Estamos juntas. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Beijo grande.